Oração 11 do Bahá'í. Em nome de teu Senhor, o Criador, o Soberano, Todo-Suficiente, o Excelso, aquele cujo auxílio é implorado por todos os homens, dize: ó meu Deus, ó meu Deus, ó meu Deus, ó tu que és o Criador dos céus e da terra, ó Senhor do reino, bem conheces tu os segredos de meu coração, enquanto teu ser é inescrutável a todos, salva a ti próprio. Vês qualquer coisa que seja de mim, enquanto isso nenhum outro pode fazer, senão tu. Concede-me através de tua graça o que me capacite a dispensar tudo, menos a ti, e para mim destino que me faça independente de todos, salvo de ti. Permite que eu colha os benefícios de minha vida neste mundo e no vindouro. Abre tu diante de mim a face os portais de tua graça e benevolamente me concede tua terna misericórdia e tuas dádivas. Ó tu que és o Senhor de graça abundante, possa teu amparo celestial cercar aqueles que te amam e confere-nos os favores e as dádivas que tu possuis. Que tu me sejas suficiente em todas as coisas, perdoa nossos pecados e tem misericórdia de nós. Tu és nosso Senhor e o Senhor de todas as coisas criadas. A ninguém invocamos senão a ti, e nada pedimos senão teus favores. És o Senhor de generosidade e graça invencível em teu poder e o mais hábil em teus desígnios. Nenhum Deus há, salvo tu, o que a tudo possui, o excelso. Confere, Deus, confere, Deus, confere, Deus, tuas bênçãos, ó meu Senhor, seus mensageiros, aos homens santos e aos retos, verdadeiramente. Tu és Deus, o inigualável, o predominante. Bahá'í. Ore, ore, ore. Namastê. Oração 11 do Bahá'í. Em nome de teu Senhor, o Criador, o Soberano, Todo-Suficiente, o Excelso, aquele cujo auxílio é implorado por todos os homens, dize: ó meu Deus, ó meu Deus, ó meu Deus, ó tu que és o Criador dos céus e da terra, ó Senhor do reino, bem conheces tu os segredos de meu coração, enquanto teu ser é inescrutável a todos, salva a ti próprio. Vês qualquer coisa que seja de mim, enquanto isso nenhum outro pode fazer, senão tu. Concede-me através de tua graça o que me capacite a dispensar tudo, menos a ti, e para mim destino que me faça independente de todos, salvo de ti. Permite que eu colha os benefícios de minha vida neste mundo e no vindouro. Abre tu diante de mim a face os portais de tua graça e benevolamente me concede tua terna misericórdia e tuas dádivas. Ó tu que és o Senhor de graça abundante, possa teu amparo celestial cercar aqueles que te amam e confere-nos os favores e as dádivas que tu possuis. Que tu me sejas suficiente em todas as coisas, perdoa nossos pecados e tem misericórdia de nós. Tu és nosso Senhor e o Senhor de todas as coisas criadas. A ninguém invocamos senão a ti, e nada pedimos senão teus favores. És o Senhor de generosidade e graça invencível em teu poder e o mais hábil em teus desígnios. Nenhum Deus há, salvo tu, o que a tudo possui, o excelso. Confere, Deus, confere, Deus, confere, Deus, tuas bênçãos, ó meu Senhor, seus mensageiros, aos homens santos e aos retos, verdadeiramente. Tu és Deus, o inigualável, o predominante. Bahá'í. Ore, ore, ore. Namastê.
Oração 11 do Bahá'í. Em nome de teu Senhor, o Criador, o Soberano, Todo-Suficiente, o Excelso, aquele cujo auxílio é implorado por todos os homens, dize: ó meu Deus, ó meu Deus, ó meu Deus, ó tu que és o Criador dos céus e da terra, ó Senhor do reino, bem conheces tu os segredos de meu coração, enquanto teu ser é inescrutável a todos, salva a ti próprio. Vês qualquer coisa que seja de mim, enquanto isso nenhum outro pode fazer, senão tu. Concede-me através de tua graça o que me capacite a dispensar tudo, menos a ti, e para mim destino que me faça independente de todos, salvo de ti. Permite que eu colha os benefícios de minha vida neste mundo e no vindouro. Abre tu diante de mim, afasta os portais de tua graça e benevolamente me concede tua terna misericórdia e tuas dádivas. Ó tu que é o Senhor de graça abundante, possa teu amparo celestial cercar aqueles que te amam e confere-nos os favores e as dádivas que tu possuis. Que tu me seja suficiente em todas as coisas, perdoa nossos pecados e tem misericórdia de nós. Tu és nosso Senhor e o Senhor de todas as coisas criadas. A ninguém invocamos senão a ti, e nada pedimos senão teus favores. És o Senhor de generosidade e graça invencível em teu poder e o mais hábil em teus desígnios. Nenhum Deus há, salvo tu, o que a tudo possui, o excelso. Confere, Deus, confere, Deus, confere, Deus, tuas bênçãos. Ó meu Senhor, seus mensageiros, aos homens santos e aos retos, verdadeiramente. Tu és Deus, o inigualável, o predominante. Bahá'í. Ore, ore, ore. Namastê. Oração 11 do Bahá'í. Em nome de teu Senhor, o Criador, o Soberano, Todo-Suficiente, o Excelso, aquele cujo auxílio é implorado por todos os homens, dize: ó meu Deus, ó meu Deus, ó meu Deus, ó tu que és o Criador dos céus e da terra, ó Senhor do reino, bem conheces tu os segredos de meu coração, enquanto teu ser é inescrutável a todos, salva a ti próprio. Vês qualquer coisa que seja de mim, enquanto isso nenhum outro pode fazer, senão tu. Concede-me através de tua graça o que me capacite a dispensar tudo, menos a ti, e para mim destino que me faça independente de todos, salvo de ti. Permite que eu colha os benefícios de minha vida neste mundo e no vindouro. Abre tu diante de mim, afasta os portais de tua graça e benevolamente me concede tua terna misericórdia e tuas dádivas. Ó tu que é o Senhor de graça abundante, possa teu amparo celestial cercar aqueles que te amam e confere-nos os favores e as dádivas que tu possuis. Que tu me seja suficiente em todas as coisas, perdoa nossos pecados e tem misericórdia de nós. Tu és nosso Senhor e o Senhor de todas as coisas criadas. A ninguém invocamos senão a ti, e nada pedimos senão teus favores. És o Senhor de generosidade e graça invencível em teu poder e o mais hábil em teus desígnios. Nenhum Deus há, salvo tu, o que a tudo possui, o excelso. Confere, Deus, confere, Deus, confere, Deus, tuas bênçãos. Ó meu Senhor, seus mensageiros, aos homens santos e aos retos, verdadeiramente. Tu és Deus, o inigualável, o predominante. Bahá'í. Ore, ore, ore. Namastê.
Oração 11 do Bahá'í. Em nome de teu Senhor, o Criador, o Soberano, Todo-Suficiente, o Excelso, aquele cujo auxílio é implorado por todos os homens, dize: ó meu Deus, ó meu Deus, ó meu Deus, ó tu que és o Criador dos céus e da terra, ó Senhor do reino, bem conheces tu os segredos de meu coração, enquanto teu ser é inescrutável a todos, salva a ti próprio. Vês qualquer coisa que seja de mim, enquanto isso nenhum outro pode fazer, senão tu. Concede-me através de tua graça o que me capacite a dispensar tudo, menos a ti, e para mim destino que me faça independente de todos, salvo de ti. Permite que eu colha os benefícios de minha vida neste mundo e no vindouro. Abre tu diante de mim a face os portais de tua graça e benevolamente me concede tua terna misericórdia e tuas dádivas. Ó tu que é o Senhor de graça abundante, possa teu amparo celestial cercar aqueles que te amam e confere-nos os favores e as dádivas que tu possuis. Que tu me sejas suficiente em todas as coisas, perdoa nossos pecados e tem misericórdia de nós. Tu és nosso Senhor e o Senhor de todas as coisas criadas. A ninguém invocamos senão a ti, e nada pedimos senão teus favores. És o Senhor de generosidade e graça invencível em teu poder e o mais hábil em teus desígnios. Nenhum Deus há, salvo tu, o que a tudo possui, o excelso. Confere, Deus, confere, Deus, confere, Deus, tuas bênçãos, ó meu Senhor, seus mensageiros, aos homens santos e aos retos, verdadeiramente. Tu és Deus, o inigualável, o predominante. Bahá'í. Ore, ore, ore. Namastê. Oração 11 do Bahá'í. Em nome de teu Senhor, o Criador, o Soberano, Todo-Suficiente, o Excelso, aquele cujo auxílio é implorado por todos os homens, dize: ó meu Deus, ó meu Deus, ó meu Deus, ó tu que és o Criador dos céus e da terra, ó Senhor do reino, bem conheces tu os segredos de meu coração, enquanto teu ser é inescrutável a todos, salva a ti próprio. Vês qualquer coisa que seja de mim, enquanto isso nenhum outro pode fazer, senão tu. Concede-me através de tua graça o que me capacite a dispensar tudo, menos a ti, e para mim destino que me faça independente de todos, salvo de ti. Permite que eu colha os benefícios de minha vida neste mundo e no vindouro. Abre tu diante de mim a face os portais de tua graça e benevolamente me concede tua terna misericórdia e tuas dádivas. Ó tu que é o Senhor de graça abundante, possa teu amparo celestial cercar aqueles que te amam e confere-nos os favores e as dádivas que tu possuis. Que tu me sejas suficiente em todas as coisas, perdoa nossos pecados e tem misericórdia de nós. Tu és nosso Senhor e o Senhor de todas as coisas criadas. A ninguém invocamos senão a ti, e nada pedimos senão teus favores. És o Senhor de generosidade e graça invencível em teu poder e o mais hábil em teus desígnios. Nenhum Deus há, salvo tu, o que a tudo possui, o excelso. Confere, Deus, confere, Deus, confere, Deus, tuas bênçãos, ó meu Senhor, seus mensageiros, aos homens santos e aos retos, verdadeiramente. Tu és Deus, o inigualável, o predominante. Bahá'í. Ore, ore, ore. Namastê.